Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, seu professor Josimar. Vamos falar um pouco aí sobre física elétrica. Nós vamos desenvolver aqui os exercícios e para isso eu preciso de algumas ferramentas, ou seja, aquelas fórmulas bonitinhas que você está aí memorizando. Tudo bem? Então vamos lá. Já que vamos falar aqui de carga elétrica, né? Então vamos falar de carga, vamos falar aí de corrente elétrica. Vamos falar também de outro exercício, vai falar sobre potência, vai falar sobre energia. Essa galerinha aí. Todos esses conceitos aqui a gente trabalha dentro da física, né? E, no caso, o tópico da física elétrica. É claro que nesse vídeo, né, de hoje é bem simplesinho. A carga, vamos trabalhar aqui, ó, né? A carga é dada em Coulomb, né? Um Czão aí, tudo bem? A corrente elétrica, ela é dada em amperes, tudo bem? A potência, watts, e a energia é o joule, tudo bem? Então vamos lá. Aqui, ó, tem uma formulazinha que envolve. Deixa eu até colocar aqui, ó, né? Não vamos trabalhar ela hoje, não, mas a carga, a formulazinha é o quê? A quantidade de carga é o número, né, de partículas, prótons aí, né, ou elétrons, e a sua carga elementar. Essa carga elementar aqui é uma constante, né? Ela é escrita como 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Tudo bem? A corrente elétrica, a formulazinha para a corrente elétrica, ela é o quê? I, né? Q, que é a quantidade de carga, em um determinado quê? Tempo. Então, ou seja, a carga elétrica ali passando por um fio ali em determinado tempo ali. Essa formulazinha. Então você vê que essa forma de corrente, né, elétrica, né, a intensidade da corrente elétrica, envolve o quê? Nossa carguinha aqui. E lembrando que a carga é dada em... Vou mudar a corzinha aqui por enquanto. É dada em Coulomb e o nosso tempo aqui em segundos. Então, intensidade da corrente é dada em Coulomb por segundo, que depois a gente coloca o quê? Isso vai ser em amperes. Essa é a unidade. Tudo bem? A potência, ela aparece envolvida aqui com outras, né? Podemos encontrar o famoso pio, né? Vou botar nessa ordem aqui só para a gente lembrar lá, né, do pintinho, pio. Onde nós temos aqui o I, que é a corrente, e esse U aqui é a voltagem. Mas para o nosso exercício de hoje, então vamos pegar o seguinte, a potência também ela pode ser o quê? Definida é o trabalho, né, ou a energia, em relação aqui ao tempo, a variação do tempo. Então aqui nós temos a energia em joule e o tempo em segundo. Fica atento aí que o tempo tem que ser em segundo. Então, joules por segundo vai ser watts. Tudo bem? Então, nós montamos aí nossas formulazinhas. Essa aqui nós não vamos trabalhar no vídeo de hoje, mas essas aqui, ó, ferramenta para nossa aula de hoje. Se você chegou até esse momento no vídeo, escreve no comentário aí, carga. Só para estar atento aí, você está acompanhando direitinho. Então, vamos lá. Então, essas três, né, formulazinhas aí, embora não vamos falar da primeira, mas a carga ela está aí. Tudo bem? Lembrando que nesse primeiro vídeo aqui, não estou muito
preocupado aí com definições, né, mais apurada, mas sim estudando ferramentas para você o quê? Resolver o exercício. Que esse que é o seu objetivo, né? Aquela provinha, aquele concurso, você quer conseguir fazer o maior número de questões, tudo bem? E assim rumo à aprovação. Então vamos lá, tá aí a formulazinha? Guardou? Tá aí. Então vamos lá, vamos caminhar aqui e vamos resolver o exercício. Então olha só o que nós temos aqui. Eu sempre tenho que falar para meus alunos que quando eu me deparo com uma questão, por onde que eu começo? É claro que aqui, esse exercício aqui é do Enem, tá bem aqui resumido nessa questão, tá bem na cara aqui por onde nós vamos começar. Geralmente tem um texto lá grande e tudo, a gente fica até confuso ali na hora de procurar. Então olha só o que ele fala assim, ó, a quantidade de carga fornecida por essa bateria em Coulomb. Beleza? Então lembra, nós temos aqui a carga, eu tenho aqui, e a unidade é Coulomb. Opa! Então já vimos isso. Então vamos lá. Qual a outra informação que ele me deu aí? Então só mais um macete, um lembrete aqui. Todo exercício, principalmente na área de exatas, química, física e matemática, eu sempre gosto de lembrar de duas perguntinhas. Essa, o que eu tenho, né? E a outra é, o que eu quero. Então, o que eu quero aqui? O que eu quero é a quantidade de carga. Para poder responder essa pergunta, eu preciso saber o que eu tenho, ou seja, qual a informação que ele me deu. Então, se você passar o olho aqui, ó, ele começa a contar, né? Por isso que é bom você ler a pergunta, porque já vai no texto atento ao que precisa, ao que necessita. Ó, com o avanço das multifunções, dispositivos eletrônicos portáteis, como smartphone, então você vê que aqui ó, ele começou a falar e não te ajudou em nada. O gerenciamento da duração de bateria desse equipamento torna-se cada vez mais crítico. Então, quando você lê a pergunta, você vai ler só o que importa, né? Aqui, ó. O manual de um telefone celular diz que a quantidade de carga fornecida é 1.500 miliamperes hora. Professor, não vi essa unidade lá não. É porque aqui, o que aconteceu? Lembra lá? Se a gente colocar aqui a formulazinha, nós vimos que é I é Q sobre delta T. É ou não é? Se você multiplicar em X, o que você vai encontrar? Que a carga é descrita como a intensidade da corrente vezes o tempo. Sim ou não? Beleza? Então, olha só que interessante. Ele me deu a informação, aqui é o amperes, e no lugar do tempo, ele me deu o quê? Em horas. Então, nós precisamos o quê? Fazer uma convenção aqui, para a gente compreender o que é isso aí. Então, vamos lá. Então, o que eu faço agora? Simplesmente vou pegar esse número aqui, ó, vou escrever 1.500 mili. O que é esse mili aqui? Ó? Quando aparece mili, é 10 a menos 3. É igual quando aparece quilo. Se fosse um quiloampere, eu teria que multiplicar por 10 a terceira, 1000 vezes. Então, vamos pegar aqui, ó, escrever ó, 10 a menos 3. E aquele tempo ali, ó, vamos descrever o quê? Por que eu estou fazendo isso? Porque lembra, a intensidade da corrente é definida como Coulomb, nós fizemos aqui, ó, né? Vou voltar lá. Coulomb por segundo. Então, a necessidade aí de eu voltar um pouquinho e fazer o quê? Que minha unidade hora tem que passar o quê? Para segundo. Eu te pergunto, uma hora tem quantos segundos? Você sabe?
Não? Então vamos aqui no nosso cantinho aqui, ó. Então sabemos que uma hora é o quê? Corresponde a 60 minutos. E 1 minuto equivale o quê? A 60 segundos. Então, uma hora vai corresponder o quê? 60 vezes 60 ali, ó. 3.600 segundos. Então, vamos escrever aqui, ó. 3.600 segundos. Agora é só fazer o quê? Essa multiplicação aí. Esse 10 a menos 3, ele vai comer aqui 3 zerinhos nossos. Porque lembra, esse 10 a menos 3 é como se eu tivesse o quê? Se eu fosse reescrever, eu vou ter que colocar aqui, né? Pra gente relembrar. Eu poderia dizer... né? Porque o que nós temos aqui? Deixa eu até apagar esse segundo daqui. Então, eu poderia aqui reescrever isso aqui de que maneira? 1.500 vezes 3.600. Aquele 10 a menos 3, eu jogo para baixo. E lembrando que 10 a menos 3 é a mesma coisa que 1 sobre 1.000. Então, vamos escrever aqui, ó. Tudo bem? Precisava fazer esse processo aqui? Não, você teria que entender que 10 a menos 3 vai eliminar 3 zerinhos ali. Então, cortamos um, cortamos, ó, cada um aqui, ó. Cortamos mais um aqui. Daí nós temos o quê? 360 vezes 15. Vamos para o nosso arme e efetuar. Então, nós temos aqui, né? Nossa, ali, ó, 5 vezes 0 deu 0. 5 vezes 6, 30. Vai 3. 5 vezes 3, 15. Mais 3, 18. E agora, quando é com 1, é só você repetir, né? Começando aqui, ó, 0, 6 e 3. Como fica a nossa continha? 0, 0. Aqui deu 14, foi 1, né? 5. Então, nossa resposta aí, 5.400. Isso já está em Coulomb, que é a nossa letra C. Tudo bem? Então, se nesse momento aí, né? Nesse momento está gostando aí, já deixa naquela curtida. E vamos seguir em frente aí. Então, vamos lá. O bom desse exercício que eles vêm tratando aqui, eu estou acostumado com uma ordem ali das unidades e tudo. Ele vai lá e constrói, né? Não é que constrói. Ele dá uma outra informação, né? Ele reescreve ali a unidade. Então, por isso que eu falo que é importante você o quê? Entender as grandezas e as unidades. Como assim, professor? Então, igual exemplo, o watts você tem que saber o quê? Que é potência. Coulomb é carga e assim vai. Eu preciso entender essa dinâmica aí. Então, olha só, mais um exercíciozinho aqui, bonitinho. E vamos aqui no comando da questão. A economia por banho em quilowatts-hora apresentada pelo estudante para sua mãe foi de... E tá aqui, né? Olha só. Aí você vai falar, né? Quilowatts-hora. Eu conheço isso aqui, né? Mesmo que você, né, não tenha estudado aí, tá relembrando, mas quando você pega lá, né, o talão de luz, como dizemos, né? O que acontece? Tá lá, ó, quilowatts-hora. Isso aqui, ó, é a energia. Tudo bem? E nós já vimos lá, né? No início da nossa aula aí de hoje, nós vimos que a potência
era o quê? Energia. Aqui você vai ver, no lugar desse E aqui, geralmente você vai ver um taus, né? Trabalho, né? Sobre ΔT. Então, daqui nós conseguimos enxergar, né? Você vê que esse exercício aqui, ele é a cara do outro lá, em questão de reescrever a fórmula, para a gente, né, procurar um outro aqui. Então, é potência vezes ΔT. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, já sabemos disso, já relembramos a fórmula, porque eu já falei no início, mas o que eu vou fazer? Tá vendo aqui? Ele começa a contar um monte de coisa. Então, na hora da prova, principalmente a prova do Enem, que é a prova gigante, não é para você ler o texto todo. Mas para você ganhar essa experiência, tem que fazer o quê? Sempre estar fazendo exercício. Então, seus olhos ficam espertos aí, né? Você vai atrás do quê? Da informação. Então, leia o quê? A pergunta, o comando da questão. E como na parte anterior aí, o que eu tenho, o que eu quero. Então, ele quer saber aí de quanto foi a economia. Então, vamos ver? Então, ele começa aqui. O Brasil vive uma crise hídrica, né? Sempre aquela historinha. Isso aqui é só para distrair você. Então, aqui, ó, porque lembra, um estudante está falando para a mãe dele aqui, ó, um jeito melhor para economizar. Então, fala, ó, ele convenceu sua mãe a tomar banho com chave na posição verão e diminuiu o banho né, para 5 minutos. Então, antes era 15, então agora a proposta é o quê? Vamos colocar para 5 minutos. Ele fala assim, ó, sua alegação baseou-se no seguinte argumento. Se a chave do chuveiro estiver na posição inverno, a potência é de quanto? Ó? 6.000 watts. O gás será muito maior do que com a chave na posição o quê? Verão. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, a pergunta é, qual é a economia? Então, eu tenho que saber quanto que eu pagava antes, ou no caso, né, quanto que eu gastava de energia antes e quanto que eu vou gastar agora com essa nova opção, para ver se realmente tem uma economia aí ou não. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, o que nós vamos fazer primeiro? Então, vamos aí calcular para 5 minutos, para 15 minutos, e vamos lá. Então, lembrando, ali, ó, energia ali para 5 minutos. O que vai acontecer? A potência para 5 minutos, que é uma nova situação, e também lembra, 5 minutos e ele quer colocar na posição verão, e os 15 minutos estava na posição inverno. Então, a potência aqui era de 3.600. O tempo, lembra, a unidade aqui, ó, é joule por segundo. Então, preciso trabalhar aí em segundos. Professor, mas não está falando aqui em quilowatts-hora aqui no final da história? Sim, depois a gente converte isso aí. Tudo bem? Então, vamos trabalhar. Né? Ou também aqui, vamos fazer o seguinte. Já vamos colocar aqui já em hora aqui, mas para isso, eu tenho que lembrar uma coisa. Vai ficar até melhor. Então, nós temos aqui, ó, 5 minutos. Como é que eu passo minutos para hora? Hein? Como é que eu passo minutos para hora? Colocamos aqui, ó, na parte anterior, que 1 hora equivale o quê? A 60 minutos. Então, de horas para minuto, eu multiplico por 60. E de minutos para hora, eu tenho que dividir por 60. Então, vamos aqui dividir por 60. Já posso cortar um zerinho aqui, cortei outro. O que nós temos aqui, ó? 36 dividido por 6. 36 por 6 vai dar o quê? Eu vou cortar isso aqui. Né? Vai dar quanto aqui, ó? 60. E 60 vezes 5, nós temos aí o quê? Dando 300. 300 o quê?
Aqui, ó, essa parte aqui já vai dar o quê? Em watts, né? Então, só que tá o quê? 300, já tá em hora, né? Quilowatts hora. A resposta vai dar aqui, não, desculpa, vai dar em watts hora. Só que para passar para quilowatts, o que eu tenho que fazer? Já tá assim, né? Eu tenho que dividir isso aqui por 1000, porque lembra, quilo vem de 1000. Então, para reescrever isso aqui, ó, vai dar 0,3 quilowatts hora. Opa, já esqueci não. Quilowatts hora. Tudo bem? Então, só recapitulando aqui. Passamos aqui logo, ó. Quando eu pego esse 5 e divido aqui por 60, essa parte já está o quê? Em horas. A potência é dado em watts, então deu watts hora. Como nós estamos trabalhando a ideia de quilowatts hora, já vou converter aqui. Eu poderia converter no final, pegar a diferença entre as duas situações e depois no final converter. Então, para eu acrescentar um K aqui, de 1000 vezes, eu tive que dividir aqui o quê? Por 1000. E dividir por 1000 é dar 3 Ks para a esquerda, deu 0,3 kWh. Agora, lembra, opa, é a letra A? Cuidado, né? Precisamos saber agora quanto que é isso para... Vou botar uma linhazinha aqui só para diferenciar, né? Mais para um asterisco. Vamos pegar agora a situação dos 6.000 watts. Vou até botar aqui, ó. O tempo agora, nós temos o quê? 15 minutos e vamos dividir por 60. Isso vai dar em hora. Só para a gente ficar atento aqui à unidade. Porque às vezes a unidade passa batida e a gente não pegou aí a informação. Então vamos lá, o mesmo processo aqui, ó. Vamos simplificar, ó. Eu vou poder dividir logo. 600, se eu dividir aqui, ó. 600, se eu dividir aqui, ó, por 6, eu vou ter quanto? Eu vou ter 100. 100 multiplicado aqui por nosso 15, dá quanto? Vai dar o quê? Vai dar o 15, 00. Isso está em watts hora. Tudo bem? A energia watts hora. Passando para quilowatts hora, o que eu tenho? Só dá o quê? 3 casas para a esquerda. Então deu o quê? 1,5 quilowatts. Opa, toda hora eu esqueço do W aqui. Quilowatts hora. Tudo bem? Então ele quer saber aqui, ó, a economia, ou seja, qual vai ser aí a diferença, essa economia, o que é a diferença? Já, quanto eu gastava antes e quanto eu vou gastar agora. Então fazendo aqui, ó, né, essa diferença, vou chamar aqui de ΔE, vai ser o quê? 1,5 menos 0,3. Então a diferença aí está dando quanto? 1,2, né? Quilowatts hora. Tudo bem? Então também aí deu a letra C. Então nós chegamos aí ao final, né, desse vídeo. Espero que você tenha gostado. Curte, comente, compartilhe. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. Sugestões de vídeo, né, de algum assunto aí na área de Química, Física e Matemática. Você tem liberdade aí para estar auxiliando nesse processo aí também. Se você precisar fazer um curso preparatório, tem link na descrição. E obrigado e até a próxima.